voltando aqui com mais um programa com a professora doutora Mariana Brock, porque a conversa voa aqui e eu não podia terminar essa história com uma parte ruim, né? Triste. Triste da ultrassonografia, porque a ultrassonografia ela é justamente para prevenir momentos tristes e ela, na grande maioria das vezes, consegue, né? O que eu ia contar para você é que antigamente não existiam médicos, que eu falei, aconteceu, não existiam médicos, tantos médicos que se comunicavam com o paciente, né, e tranquilizavam. Às vezes o médico fazia, né, e eu cheguei, aconteceu comigo, né, uma vez eu fui fazer uma ultrassom com uma médica numa segunda-feira, e o Jorge vinha segunda-feira na hora do almoço para Manaus, né? Isso no Rio de Janeiro, toda segunda-feira fazia exame, quer dizer, toda semana, pelo menos uma vez eu tinha que fazer exame, mas é uma situação muito característica, tá? A grande maioria tem um calendário pequeno. E aí a pessoa que me atendeu fez o dela e não falou nada. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei, será que tá tudo bem? Vou ligar pro meu obstetra e tal, né? E o Jorge falou, claro que tá tudo bem. Se tivesse alguma coisa ruim, teriam avisado pra gente, pegou o avião e veio pra cá. Quando o exame chegou na mão do médico, o médico liga e disse, cadê o Jorge? Aí eu falei pra ele, tá no avião. Aí ele falou, não, eu preciso falar com ele porque eu vou ter que te internar. E aí eu falei, bom, mas agora ele tá no avião. Resumo da ópera. O Jorge chegou aqui. Voltou. Voltou no mesmo voo, né? E isso é o tipo da coisa que com a Mariana não vai acontecer, porque a Mariana tem toda uma paciência de te explicar, de te acalmar, que está acontecendo. E hoje a grande maioria das clínicas de boa qualidade, o ultrassonografista que vai te atender, ele é uma pessoa que tem todo um preparo para falar com a paciente, né? E hoje as pacientes têm escolhas, né? E, olha, o plano de parto é uma coisa que é relativamente recente, né? Sim. Não, e assim, a gente tem que saber que antes de nós sermos médicos, nós somos seres humanos. E no caso da Mariana, mãe. E mãe de gente pra caramba. Verdade. E assim, e a gente está lidando com seres humanos. Nós não somos um robô. E isso é o que vai diferenciar a gente ali na frente da inteligência artificial. E outra coisa, não pense, voltando à história, que só acontece se você não tiver dinheiro. A Mariana atende em posto de saúde, tá? A Mariana atende na clínica dela e ela não vai ser uma médica diferente num posto de saúde. Não. Ao contrário, tem pessoas que apaixonam e ficam, tipo, do plano de saúde, acho que ficam mais amigas da Mariana, do posto de saúde, do que a do próprio consultório, né? Varia muito do... E assim, a gente, o que vai diferenciar a gente das inteligências artificiais é justamente a capacidade que a gente tem de olhar no olho da pessoa, de conversar e de entender um pouco daquela pessoa. Olha, se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida que a inteligência artificial jamais fará, é o trabalho de interpretar e explicar uma ultrassonografia. Também, porque eu acho... se a gente colocar sintomas na inteligência artificial, talvez ela saiba dar um diagnóstico mais preciso para a gente do que está escrito ali no papel. Mas movimentar, olhar, analisar, avaliar... Talvez, quem sabe, construa um braço mecânico e que faça ultrassom? Pode ser. Mas isso não vai substituir. Eu não tenho medo da inteligência artificial. Mas o braço mecânico conseguir movimentar, fazer a leitura, interpretar, sim, passar aquilo para o paciente, passar para o médico, eu acho aí não tem como. Que enquanto a gente pensar que nós somos humanos... a inteligência artificial não vai ganhar da gente, porque a gente precisa disso, a gente precisa dessa interpretação. Não é só
preto no branco, verde, azul, vermelho, cores 2 mais 2 igual a 4. Na medicina a gente tem outras coisas também, mas o mais importante que eu acho é essa capacidade de acolher. Então, assim, fiz um ultrassom transvaginal para avaliar uma gestação inicial, não tinha batimento. O que, vamos supor, um robô vai fazer? Não tem batimento, senhora, dirija-se ao seu médico. O que um bom médico vai fazer? Vai acolher, olha, infelizmente. E a gente se compadece, e a gente sente. Eu acabei de contar uma história para Mariana de um médico amigo em comum nosso, bem velha guarda, bem assim. Hoje ele é o mais antigo vivo, né, do Brasil, que ele é um excelente médico, mas ele é um melhor ser humano ainda, né? Nós tínhamos combinado um almoço. E a secretária, que já me conhece há muitos anos, do tempo que era mocinha, hoje já está de óculos, né? Disse assim, dona Trícia, assim que sair aquele casalzinho, pode entrar, você vai almoçar. E eu cheguei lá, aquele senhor que tem mais de 50 anos de experiência estava aos prantos, né? Se recompondo, para ir junto a uma psicóloga dar a notícia de que aquele bebezinho tinha parado, né? Quer dizer, não estava mais com batimentos para aquele casal. Quer dizer, isso é realmente um ser humano. Sim. Né? Uma máquina não é capaz de fazer isso jamais. Toda vez que a gente faz um exame que não tem um batimento, pelo menos para mim, né? Não é... tchau, vai, não é uma coisa banal. Próximo, não. É uma situação que a gente tem que parar, a gente para respirar, porque a gente se compadece. Eu já recebi ligação de olha, atrasa um pouco, né? Não vem agora porque vai demorar mais porque o bebezinho tá sem batimento. Tipo assim, não vem pra tua consulta agora porque a Mariana vai dedicar um tempo bom, bacana para aquela paciente. Porque isso é uma outra coisa importante. Às vezes não é só batimento, às vezes tem um exame que demora mais do que o previsto. Então, assim, um morfológico, que tem uma alteração no feto. A gente vai demorar mais tempo. Eu não posso fazer um exame correndo. Então, sem dúvida. A gente tem uma média de tempo de exame. E aí, naquela média daquele tempo de exame, pode ser que demore mais. Às vezes um caso de uma necessidade de interrupção de gravidez, né? Que você não vai interromper ali a consulta, você vai ligar para o médico, vai conversar, vai explicar, e tal. Não dá para ser apressado. Jamais vou virar para a paciente e falar assim, olha, bora, porque o seu tempo, meia hora já acabou. E eu tenho outra... Pode ir embora que tem outro esperando. Já aconteceu comigo de estar perdendo sangue, né? E a Mariana pegar o telefone, ligar para minha médica, explicar toda a situação, né? Fechar a agenda, entrar no centro cirúrgico comigo. Verdade. Escutar minhas promessas. É verdade. Se responsabilizar, abrir meu cofre e pegar um documento. Verdade. Que tinha deixado, né, os meus filhos na responsabilidade dela. Muito louco. A gente sob efeito de anestesia, pede para os amigos cada coisa, tadinha da Mariana. Mas assim, isso realmente acontece, né? A paciente está aqui com uma hemorragia absurda, né? O procedimento é no meu caso, uma AMIU, que é... aspiração intrauterina. Isso. Eu estava tentando, mas ela vai, liga para a médica atende, ou às vezes a médica está com outro paciente, então ela aguarda retornar, ela vai explicar a situação, a médica vai definir se precisa intervir naquele momento, ou manda para algum lugar, aí tudo mais. E ela vai explicar para a paciente. Se não for a Trícia, que já sabe o que ela quer, que já vem dizendo, eu quero a MIU, por favor, me encontre em tal lugar, e já sai arrastando a Mariana, ainda vai ter todo esse protocolo e tal, né? Isso que você falou é muito importante. Então, assim, não é só o exame obstétrico que a gente faz e que atrasa a gente. Por exemplo, exame de endometriose. Um exame com preparo intestinal é um exame que é demorado.
a paciente fez um preparo que já começou 48 horas Sem antes. dúvida. Tomou laxante, ela está lá. Então, o tempo dela comigo tem que ser um tempo de ouro, porque ela tem um preparo que ela fez. E aí, às vezes, tem paciente que vai fazer preparo de endometriose que não tem muitas lesões, ou até que não tem lesão, que não tem nada, graças a Deus. E é mais rápido. Claro, mas tem paciente que tem lesão em tudo quanto é lugar. Tem paciente que tem lesão no umbigo de endometriose. Então, essa paciente, é claro que o exame dela vai demorar. E eu não tenho como prever isso num primeiro exame. Quando a paciente entra lá, eu já não sei o que ela tem. A minha primeira cirurgia de endometriose era numa fita, né, que filmava. Sim. Cabia 2 horas de filmagem, né? Não coube. Entendeu? De tanta lesão que tinha, né? Então, depende muito do paciente. Gente, não é uma coisa matemática, é por isso que é tão importante a capacitação do médico. Não existem 2 exames iguais, né? Nem na mesma paciente. Verdade. Às vezes você atende aquela paciente em várias gestações, né? E numa delas tem alguma alteração. E às vezes está tudo bem, e aí vai evoluindo a gestação. E aí, lá para o final, começa a não ficar tão bem por algum motivo. E às vezes está tudo bem, mas a paciente está mais frágil. E a pessoa que está atendendo também dedica um tempo maior para ela. Para conversar, para fazer. Aquela paciente pode ter vindo de milhares de traumas, de coisas que... Então, eu tenho uma paciente que ela está grávida e o marido dela foi internado na UTI. Ai, meu Deus. No dia que ele foi internado, ela foi fazer ultrassom porque ela passou mal. E aí, quando ela passou mal, ela estava lá no ultrassom. Como eu não vou atender? Como eu não vou dar carinho? Como que eu não vou dar atenção? Então, isso faz parte do exame. O exame não é só esfregar gel na barriga, né? Então, assim, tem exame que a gente consegue fazer rapidinho. Um obstétrico simples, que tá tudo bem. O rapidinho da Mariana é o prolongado, tá? Então, não pensa que é uma coisa assim, tá, tchau. Mas tem exame que às vezes consome mais tempo do que a gente precisa. E você que tá esperando, vou pedir uma coisa para você. Eu cito aqui a Prodimagem, que é uma clínica que é bem comum a gente ver as pessoas com pressa, digamos assim, né? Quando você estiver esperando, a Prodimagem, as pessoas são muito delicadas com todo mundo, enfim, tem outras clínicas também, né? Mas as pessoas estão com uma certa pressa e começam a reclamar para quem está do lado. Pô, tá demorando. Se você estiver lá na Mariana, na Prodimagem, no posto de saúde e estiver demorando para te chamar, pensa na pessoa que foi antes. Se está demorando, é porque alguma coisa é urgente. E tenha paciência, gente. Por favor, não vão fazer barraco em sala de espera de clínica, porque não vai, o médico, ele não vai poder terminar o exame mais rápido porque você está fazendo barraco. Não tem como, né? A gente vai pedir 1 minutinho de comercial. Enquanto isso, você vai pensando de quando for fazer exame, levar um chazinho de maracujá, alguma coisa assim. E a gente volta já já. Voltando nesse último bloco, e agora tem que ser o último mesmo, porque senão a Mariana não só não vem mais, como também não olha mais para minha cara. Com professora doutora Mariana Brock. Mariana, a gente estava falando aqui sobre a diferença dos exames, o tempo que leva, não só no caso dos bebês, né? Mas também no caso de outros exames, né? Exames ginecológicos. E também Mariana não faz só ginecológico, mas como ela é uma pessoa muito, digamos assim, talhada,
para atender as mãezinhas que estão psicologicamente mais sensíveis, né? Porque tem gente que não é de muitas palavras, né? E já tem outros não, que fazem toda aquela parte social, né? Do acolhimento. As mãezinhas, elas geralmente estão sensíveis, elas geralmente estão assustadas, né, Mariana? A grávida, ela já, por si só, ela já tem uma alteração emocional por conta das alterações hormonais que ela tem. E aí, não precisa muito para desequilibrar uma grávida, né? Então, assim, às vezes você não fez nada, a pessoa não fez nada, só olhou para a grávida de uma maneira estranha, e aí ela, você me olhou diferente, né? São muitas modificações, no trato gastrointestinal, então às vezes ela não está disposta, ela come, ela passa mal, então tudo isso a gente tem que levar em conta, né? Sem contar que existem aquelas grávidas que já têm um histórico de sofrimento. Então, está mais fragilizada ainda, né? Especialmente as que já tiveram perdas anteriores. Sim. Então, são pacientes que demandam cuidado mais. São pacientes que a gente tem sempre uma sequência de exame, mas nessas pacientes, a primeira coisa que eu olho é o coração. Porque aí, para ela ouvir que o coração está batendo... Quando ela escuta o coração, parece que ela acalma o dela, né? Que ela sabe que o neném está bem. Então, assim, esse olhar é importante, né? Olhar para a paciente não como uma barriga e um bebê lá dentro que eu tenho que fazer uma medida, mas como todo um contexto que está grávido e que tem uma joia ali dentro da barriga que é importante, né? Também é muito delicada, não só aquela que está grávida com uma joia lá dentro, como aquela que está tentando muito, que está tentando engravidar. Né? Porque se a maioria de vocês não sabem, aquela pessoa que está tentando engravidar, ela precisa de várias ultrassons para ela acompanhar o crescimento dos óvulos, né, Mariana? Explica melhor isso. Então, assim, nas pacientes com infertilidade, o que a gente faz? São vários exames, isso a gente faz em conjunto com o ginecologista, né, que é o médico dessa paciente. Então, no começo, a gente faz uma ultrassonografia para contar a reserva folicular, que são quantos folículos foram recrutados para aquele ciclo, né, para aquele mês. E aí, depois, a gente faz mais ou menos no meio do ciclo, onde a gente vai ver o folículo dominante, que é o óvulo que vai ser liberado, é o folículo que vai liberar o óvulo. Que está crescendo mais. Que é o que cresceu mais, é o general ali do ovário. E aí depois, perto da menstruação ou perto dela engravidar, que é o que a gente sempre quer, a gente vê se tem o corpo lúteo, que é quando esse folículo liberou o óvulo, e aí a casca desse folículo fica liberando hormônio até esse embrião se implantar e até formar a placenta, ele fica secretando hormônio para alimentar esse bebê. E olhar esse corpo lúteo também é importante, porque temos também medicação que pode ser utilizada quando não está legal para fazer. Então a Mariana olha e já diz, olha, tá precisando dar uma reforçada aqui. Isso. E tudo. E né, temos uma série de... Agora, no meio do negócio, porque no meu tempo era todo dia mesmo, né? Não, a gente faz... assim, acompanhava o óvulo todo santo dia. Depende do tratamento que você está falando. Esses 3 são da paciente que está assim, ó, tô tentando engravidar, não tô conseguindo, quero ver mais ou menos como tá. Uhum. E aí, a partir do momento que se estabelece que precisa de uma indução de ovulação, aí essa sequência ela pode ser alterada dependendo do tratamento que for feito. Então, pode ser que seja a cada 2 dias, todo dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso vai depender de como aquele óvulo está crescendo, de como aquele endométrio, que é a cavidade uterina onde o neném vai ficar, está crescendo, está se desenvolvendo, e das medicações que estão sendo utilizadas. Então, isso é muito importante. E também, além disso, de fazer o controle da ovulação, ou então o acompanhamento do folículo, é ver se aquela paciente não tem nada naquele útero, por exemplo, um mioma. Ah, sim. Entendeu? Ou a própria endometriose, por isso ou que cisto é importante, antes de fazer um ciclo, né, de tentativa de gravidez, você fazer um exame anterior para checar
né? É importante estar fazendo os seus exames periodicamente, né? Para você poder, porque às vezes um ano você não tem nada, tá tudo ótimo, no outro você tem alguma coisa, e, enfim. Sim. Né? E se você estiver querendo engravidar... Até nos seus exames de sangue, há 6 meses você não tem nada, 6 meses depois você pode ter arrumado uns coleguinhas que comem muito e o teu exame ficar muito alterado. Mas na questão da gravidez em si, é importante você ver como estava a sua saúde antes de você começar a pensar em engravidar. A gravidez começa antes de engravidar. Então, assim, antes de você... O ideal, né? Nem sempre isso é possível. Às vezes acontecem acidentes bons acontecem de vez em quando. Mas se você está planejando engravidar, é importante que você vá ao médico antes, porque existem medicações, o ácido fólico está aí para isso, que fazem com que você tenha menos chance de ter um neném com um defeito lá na frente, entende? E aí, então, esse planejamento é bom de você também fazer um check-up para ver como que está o açúcar no sangue, a glicemia, para ver se não tem diabetes, pressão alta também. Diabetes gestacional, que é bem complicado. Agora, Mariana, falando em ácido fólico, lembrei do caso de espinha bífida, lembrei das cirurgias intrauterinas. Através da ultrassom seguia a cirurgia intrauterina, também, né? Através do ultrassom. A gente faz o diagnóstico da alteração e aí indica para o ultrassom. A espinha bífida é quando a espinha não se fecha, ela fica aberta e o canal medular sai. Esse é um caso de cirurgia intrauterina que pode se fazer. Mas quais são os casos que a ultrassom pode encaminhar para uma cirurgia intrauterina? Assim, para que esse bebezinho não nasça dodói, digamos assim. Que tenha condição de corrigir, porque a ultrassom já identificou. A espinha bífida é uma, né, que é a mielomeningocele. Por exemplo, gestação gemelar, que tem uma placenta só. Em alguns casos, um feto rouba a comida do outro através de um vaso, e é isso... Até intrauterinamente tem gente querendo comer a comida do outro. Se dar bem, né? Aí vai... Para isso não pode, porque vai ficar um com muito sangue e isso não é bom. E outro com pouca comida também não é bom. Então tem que fazer uma cirurgia para interromper esse roubo aí. Para equilibrar, né? Equilibrar a distribuição dessa... Às vezes também, quando você tem... Geralmente nas gestações gemelares, onde a gente tem mais indicação de cirurgia laser, né? Que você pode fazer. Cirurgia para alteração na uretra, então válvula de uretra posterior. Tem uma válvulazinha depois da bexiga. Em algumas situações, essa válvula está fechada. Geralmente, feto do sexo masculino. E aí, o que acontece? O bebê produz a urina dentro da barriga, isso é comum, todo mundo faz isso. Todo bebê faz xixi na barriga da gente. Todo bebê faz xixi. E alguns nascem fazendo xixi, né? No médico, é verdade. E aí não consegue eliminar aquele xixi, porque está tampada a bexiga. E aí o que vai acontecendo com a bexiga? Ela vai ficando grandona. E aí ela vai... Aí é o problema, vai comprimindo os órgãos, então você tem que fazer uma cirurgia intrauterina, que aí você bota o laser ali, entra pelo pênis e destroça a membraninha, que é uma coisa bem bestinha. E aí fica bom assim, é uma coisa promissora para aquele feto. Então assim, hoje em dia, cada vez mais estão se fazendo mais cirurgias, nem que tem hérnia diafragmática, um defeito aqui na divisão do pulmão com o abdômen, então... Não tem um buraco, sobe as estruturas para cá, o pulmão não se desenvolve. Então, tem uma cirurgia para você fazer com que essas estruturas aqui de dentro fiquem no abdômen e o pulmão possa se desenvolver para aquela criança ter chance de nascer. Então, assim, são muitas possibilidades. E essas cirurgias a gente tem feito no Brasil. Não faz no Amazonas ainda, mas são feitas no Brasil. Mas vocês estão vendo quanta coisa... A ultrassom é capaz de prevenir e te ajudar, né? Então, vamos repetir mais uma vez, Mariana. Ultrassom não é para descobrir sexo de bebê. Assim, pode ser também, mas isso é um bônus. Isso é só um bônus, né? A ultrassom, ela serve para verificar se o seu bebê está lá, se o coraçãozinho está batendo,
se tá bem implantado, Bem formado. se tá bem informado. Se é 1, ou se são 2, ou se são 3. Eu tô me lembrando de uma vez que essa louca aqui... Bom, se são 1, se são 2, se são 3. Essa brincadeira aqui a gente vai ter que deixar para uma outra vez. Mas, gente, muito obrigada pela audiência. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço. E já está convidadíssima para voltar quando a sua agenda permitir. Volto sempre. Obrigada, Trícia. Obrigada, querida. Obrigada a vocês, meus queridos. E que vocês tenham perguntas. Se vocês tiverem perguntas, mandem pra gente que a Mariana responde tudo. Um beijo e até o próximo programa.